Olá, meus queridos, tudo bom com vocês? Eu me chamo Gilcelene Andrade e o nosso vídeo de hoje é sobre a estratégia de vacinação contra a influenza 2025, que ocorre nas regiões Nordeste, Centro-Oeste, Sul e Sudeste. Aqui nós temos o informe técnico do Ministério da Saúde. O link será disponibilizado na descrição desse vídeo. A justificativa para a definição dessas regiões devem-se a questões geográficas e climáticas, densidade demográfica, composição etária da população, distintos padrões de circulação e transmissão do vírus, o que define perfis epidemiológicos diferenciados nas regiões do país. O período da vacinação inicia-se a partir do dia 7 de abril, tendo-se como data sugerida para o dia D, o dia 10 de maio, sendo que cada estado, município tem autonomia para escolher outra data conforme a sua programação. Os objetivos dessa estratégia de vacinação, nós temos o objetivo geral, que é reduzir as complicações, internações, mortalidade decorrente das infecções pelo vírus. Como objetivos específicos, reduzir a sobrecarga dos serviços de saúde em decorrência das doenças causadas pelos vírus da influenza e oportunizar o acesso às vacinas. Como novidade nesse ano, nós temos que a vacina da influenza passou a fazer parte da rotina do calendário nacional de vacinação para ter 3 públicos: crianças de 6 meses a menores de 6 anos, idosos a partir de 60 anos e as gestantes. E continuam como estratégia especial os demais grupos prioritários. A meta da campanha é vacinar pelo menos 90% de crianças, gestantes e idosos, e os demais grupos da estratégia especial serão disponibilizados os dados das doses que foram administradas. Então vamos lá, começando pelos grupos que passaram a ser rotina. Crianças de 6 meses a menores de 6 anos, se elas tiverem um histórico de uma dose prévia anterior em qualquer ano, uma dose prévia da vacina da influenza vai receber uma dose. As pessoas indígenas e com comorbidades na faixa etária de 6 meses a menores de 9 anos também serão contemplados pela vacinação. E nas crianças menores de 9 anos, de 6 meses a menores de 9 anos, se elas estiverem sendo vacinadas pela primeira vez com a influenza, elas vão receber 2 doses com um intervalo de 30 dias. O outro público prioritário são as gestantes, devido ao maior risco de doenças graves e complicações nesse período. A vacina pode ser administrada em qualquer idade gestacional, basta a mulher informar que está gestante. Os idosos também é um grupo de maior risco de doenças graves, complicações, então basta o idoso apresentar um documento que comprove a sua idade. Agora vamos para os grupos da estratégia especial. As puérperas são aquelas mulheres no período de até 45 dias após o parto, devem apresentar algum documento de comprovação do parto. Certidão de nascimento da criança, cartão da gestante, cartão da criança, relatório de alta hospitalar. Então, qualquer um desses documentos comprovam que ela está nesse período do puerpério. Para os povos indígenas, a vacina está disponível para os aldeados a partir de 6 meses de idade, que são atendidos pelo Subsistema de Atenção à Saúde Indígena. Então, são os indígenas que residem em terras e agrupamentos não homologados e os indígenas que vivem fora de terras indígenas, conforme decisão do Tribunal Federal. As pessoas em situação de rua e as quilombolas, todas, de qualquer faixa etária, recebem a vacina influenza. Então, todos eles podem ser contemplados. Para os trabalhadores da saúde, serão contemplados todos aqueles que trabalham em serviços públicos e privados de saúde nos diferentes níveis de complexidade. Então, são estabelecimentos de assistência e vigilância à saúde, seja hospital, clínica, enfim. Tá? Compreende tanto os profissionais de saúde, que são aqueles de carreira, de formação, médico, enfermeiro, dentista, enfim,
quanto os trabalhadores de apoio, que são os trabalhadores administrativos, um exemplo, recepcionista, porteiro, segurança, auxiliares de serviços gerais, enfim, todo o pessoal de apoio. Os profissionais que atuam em cuidados domiciliares, ou seja, que não estão atuando em instituição, quando eles atuam como cuidadores de idosos, idouras, parteiras, também são contemplados pela vacina da influenza. E os estudantes da área da saúde que estiverem estagiando nos serviços de assistência à saúde. Para os professores, serão contemplados todos aqueles do ensino básico e ensino superior. Ensino básico, que vai desde a creche até o EJA, e ensino superior, tanto da rede pública como da rede privada. Basta apresentarem algum documento que comprove sua vinculação ativa como professores. Profissionais das forças de segurança e salvamento são os policiais civis, militares, rodoviários, bombeiros, civis, militares e guardas municipais. Basta apresentar um documento que comprove a vinculação ativa. Profissionais das Forças Armadas são todos os membros ativos de Marinha, Exército e Aeronáutica. Também basta apresentar um documento que comprove a vinculação ativa. Pessoas com deficiente permanente, então são aquelas com alguma limitação motora, que cause grande dificuldade de se locomover, andar, subir escadas, enfim. Dificuldade ou incapacidade de ouvir, mesmo com o uso de aparelho auditivo. Dificuldade de enxergar ou incapacidade de enxergar, mesmo no uso de lentes corretivas. Indivíduos com deficiência intelectual permanente, que limite as suas atividades, trabalhar, ir à escola, brincar, como os portadores de TEA, por exemplo. Então, aqui os trabalhadores do transporte coletivo, rodoviário, urbano, de longo curso, né, os ônibus urbanos, e os caminhoneiros também são contemplados. Basta apresentar um documento do exercício efetivo na função. Nesse ano, nós temos mais uma novidade. Foram incluídos os trabalhadores dos Correios. Então, é qualquer trabalhador, incluindo todos da área administrativa, basta apresentar um documento que comprove exercício efetivo da função. Trabalhadores portuários continuam sendo contemplados, inclusive das áreas administrativas, também apresentando documento que comprove o exercício ativo da função. Outro grupo que já era contemplado, continua sendo contemplado, é a população privada de liberdade e os funcionários do sistema de privação de liberdade, adolescentes e jovens de 12 a 21 anos de idade sob medidas socioeducativas. Então, essa aqui é uma ação articulada entre as secretarias estaduais e municipais de saúde e as secretarias estaduais de justiça. E os trabalhadores que atuam nesses serviços, eles são registrados no grupo de trabalhadores da saúde. Aqui nós temos a tabela das pessoas com doenças crônicas não transmissíveis, né, que são contemplados pela vacinação. Então, são os mesmos grupos dos anos anteriores: doença respiratória crônica, cardíaca crônica, renal, hepática, neurológica, diabetes, imunossupressão, obesidade grave, transplantados, portadores de trissomias. Então, aqui nós vamos falar um pouco da vacina influenza, das características da vacina. Ela é trivalente porque contém 3 tipos de cepas do vírus, tá? O A H1N1, o A H3N2 e o B da linhagem Vitória. Ela é uma vacina inativada, fragmentada, ela já vem pronta, é uma suspensão injetável, não precisa preparar. Contém diferentes cepas do vírus, né, inativados, fragmentados e purificados. Aqui nós temos a bula da vacina, é um frasco ampolo com 10 doses de 0,5 ml, fabricante é o Butantan. A indicação do imunizante é para imunização ativa contra a influenza causada pelos tipos A e B do vírus. É uma suspensão injetável, como eu já falei, não precisa ser preparada. A via de administração é intramuscular ou subcutânea profunda. Volume da dose para criança de 6 meses a menores de 3 anos é 0,25 ml e a partir de 3 anos, meio ml. A validade é 12 meses a partir da data de fabricação
e a conservação é de 2 a 8 graus, não deve ser congelado. A abertura do frasco, a validade após a abertura do frasco é de até 7 dias, na temperatura de 2 a 8 graus Celsius. Agora, em relação ao esquema de vacinação. O esquema de vacinação e a recomendação é definido com base na idade no momento da primeira dose da vacina, o número de doses recebidas anteriormente e para toda a população indígena a partir de 6 meses de idade. Então, aqui a gente tem um quadro demonstrativo do volume da dose administrada por idade e o número de doses que devem ser administradas dependendo do histórico. Então, crianças de 6 meses a menores de 3 anos vão tomar 0,25 ml e o que vai definir se serão 1 ou 2 doses é o histórico. Então, se a criança já tomou uma dose antes, ela vai tomar apenas uma dose. Se ela nunca tomou nenhuma dose na vida dela, ela vai tomar 2 doses com intervalo de 30 dias. Crianças de 3 anos a 8 anos de idade, ou seja, menores de 9, tomam meio ml e o que vai definir se é 1 ou 2 doses é o histórico, da mesma forma que as crianças menores de 3 anos. Já tomou uma dose, vai tomar só mais uma, nunca tomou pelo menos nenhuma dose, então vai tomar 2 doses com intervalo de 30 dias. E a partir de 9 anos de idade é uma dose única, independente do histórico, um volume de meio ml. A vacina pode ser administrada simultaneamente com qualquer outra vacina ou medicamento, porque ela é uma vacina inativada. A observação mantém-se em relação a doadores de sangue que tenham sido vacinados contra a influenza, devem ser considerados inaptos temporariamente, por 48 horas após a vacinação. As precauções mantêm-se as mesmas das campanhas anteriores. Doenças febris agudas, moderadas ou graves e caso confirmado de Covid, deve-se adiar a vacinação até a resolução do quadro. História de alergia a ovo. Se for apenas uma urticária, a vacina pode ser administrada, sem nenhum cuidado especial. Já se ocorrer uma reação mais grave, como anafilaxia, a vacina pode ser administrada, mas tem que ser supervisionada em um serviço que tenha disponível, urgência e emergência, administrado sob supervisão médica. E no caso de ocorrência de síndrome de Guillain-Barré em dose anterior no período de até 42 dias, recomenda-se uma avaliação médica criteriosa sobre o risco-benefício da vacina para que seja administrada uma nova dose. Contraindicações: não deve ser administrado em menores de 6 meses de idade, história de alergia grave em doses anteriores. E aqui nós temos a nossa referência utilizada nessa apresentação, que estará disponível na descrição do vídeo. Se você gostou, curte, compartilha. Até o próximo vídeo. Um abraço!